cheia de emoção. Brilha a camisa azul e branca vitoriosa. Rio Branco de Andrada. Uma paixão por Seu turno, sobrou de frente. Pode ser o gol do Rio Branco, tocou! Gol! Autorizou, correu o Chimba, bateu! Gol! Aí vai Márcio Diogo, bateu! A história do Rio Branco, a gente tem que voltar ao final da década de 40, 1948. Por quê? Porque nessa época já existia um clube de futebol em Andradas, futebol amador, Sociedade Esportiva Andradense, e dentro desse clube de futebol, que também organizava festas, houve uma dissidência. Alguns garotos, à época, foram impedidos de jogar, e a partir daí eles montam o seu próprio clube. Os esportistas Pedro Lavia e Sebastião Rosa incentivam os jovens Sinésio e o Vinícius a fundarem o Rio Branco. E esses garotos, junto com outros, montaram um clube de futebol, deram o nome de Rio Branco. Existe um debate de como que esse nome foi construído, o Rio Branco. Existem duas hipóteses, segundo nos consta. A primeira é o Vinícius morava numa praça que hoje é a Praça São Benedito, e ele residia nessa praça, e ela chamava Rio Branco, à época. Já a outra fonte que nos chegou, já outra informação que chegou até a gente, foi que nessa época existia muito intercâmbio cultural, econômico, social entre Andradas e Americana, no interior de São Paulo. Americana era um grande polo industrial, têxtil. E desde 1913 existiu o Rio Branco de Americana, um clube de futebol tradicional do interior paulista. Então acredita-se que esse nome veio também, essas duas hipóteses de surgimento do nome. E o clube, né, dessa forma amadora, ele surge de uma forma bastante humilde. Os garotos que os formam eram de origem humilde. E eles foram, à época, na loja que existia do senhor Antônio de que tinha uma confecção e também tinha uma loja de uniformes, de materiais têxteis, e compram a preço módico, a preço muito barato, as primeiras camisas. E justamente não existia o planejamento que o clube seria, o Clube Rio Branco seria azul e branco. Compraram um uniforme que tinha, que era um azul um uniforme branco com as linhas azuis. E em 13 de junho de 1948, o Rio Branco faz a sua primeira partida, ganhando do time, do clube também amador, do Distrito da Gramina, por 4-2. E o clube vai se desenvolvendo, vai se criando ali também, ele vai começando a organizar carnavais, festivais, tinham clubes de jazz, né, que se falava à época, que eram os clubes dançantes. Ele vai se desenvolvendo com o tempo, mas no futebol sendo amador. A gente tinha um nome muito grande em toda a região, no entorno de Andradas, sul de Minas, entrando para São Paulo. Era uma coisa muito boa, a gente era muito bem recebido, respeitado, porque o time tinha uma qualidade técnica muito boa. Eu era criança e frequentava o estádio, na época, JK, que voltou a ser JK, passou a ser Parque do Azulão, né? Começou com o JK, depois foi para Parque do Azulão. Então eu já acompanhava, não tinha casa de arquibancada, era
ali do lado ali eram uns barrancos, sabe? O pessoal ficava em cima desse barranco, tinha alguns lances de arquibancada só, e a gente ia lá acompanhar os jogadores amadores do Rio Branco. O Rio Branco não tinha um time amador, certo? Aquele time do Rio Branco amador, vários times que o Rio Branco teve do futebol amador, que poderia hoje tranquilamente disputar aí segunda divisão, talvez até a primeira aí, porque passaram jogadores importantes. Eu lembro de muitos deles, né? Eu comecei no amador, né? Nós tínhamos um time muito bom. Fizemos Você pegava ali, tinha Marreco, Neguinho, pessoal ali, Antônio Carlos Busato, Tedinho. Foi um grande momento que eu passei ali, no Rio Branco. O time do Rio Branco era maravilhoso. E o Fito Olosso formou esses jogadores. Eu lembro que ele fez um trabalho com a garotada na época, né? Os meninos da época, e fez esse grande time aí, né? Depois o Emerson também continuou esse trabalho aí do Departamento de Futebol Amador do Rio Branco. O Rio Branco, a gente tem assim, eu principalmente sempre tive com a minha casa ali, né? Porque a gente ajudou a formar, né? Ajudei sem dinheiro, sem nada, mas com aquele amor de tudo, né? Fito Olosso tem uma história fantástica do Branco. Não só de jogador, técnico, da história que ele cuidava daquele campo, que ele cuidasse da casa dele. Eu lembro, o veterano do Rio Branco treinava de sábado, né? E chovia e o pessoal do veterano ia lá, sabe? Aí ele ficava chateado, né? Porque o campo estava molhado, ia estragar a grama. Mas ele era uma pessoa fora de série. Essa aqui já é um pouco mais antiga, foi quando a diretoria do Rio Branco resolveu realmente fazer um trabalho bem feito, treinar bem o time, trazer treinadores e trazer uma outra assim, condição para o time. Durante os anos 70 e 80, nessa fase do futebol amador do Rio Branco, a gente tem que destacar também as partidas que fazia pela região, os amistosos que faziam pelo sul de Minas, de São Paulo, que inclusive fizeram vir à tona um bom jogador de futebol à época, o Marcelo Costa, cantor e compositor andradense, que participou de jogos nessa época. Azul da cor do céu, o branco da cor da paz, Rio Branco mais querido, não te esquecerei jamais, é um azulão. Ele gostava muito do Rio Branco, uma paixão pelo Rio Branco, né? Ele vinha de Campinas para jogar, porque ele morava lá, né? Morava em Campinas, mas só tinha uma paixão pelo Rio Branco muito grande. E eu era assim um pouco mais novo, mas incentivou muito, jogava pro time dele. É um azulão, é um azulão. Eu vou falar o que eu vi jogar. Para mim eu coloco o Tedinho no gol, o Paulinho da Aldo, lateral direito, o Antônio Carlos Busato, zagueirão, junto com o João Carlos do Fio. Lateral esquerdo, vou ser bonzinho com você, viu, Elas? Vou colocar você. Lateral esquerdo. Meio de campo do Rio Branco, o Gaio. Excelente coisa. O Neguinho, na esquerda. Barreco, meia direita. Nenê, Beisola e o Tito. E vou fazer uma menção honrosa ao Zé Carlos. Azulão. Uma das coisas interessantes dos anos 80, dos anos 80 no Clube Rio Branco foi a popularização das atividades esportivas, a venda de títulos a parcelas a perder de vista, que buscavam incluir toda a população para as benesses do clube. Então, ceramistas, funcionários públicos, pessoas das mais variadas profissões, dos mais variados estratos sociais, não só os mais ricos, as classes médias altas, mas também as pessoas das classes C e D puderam fazer parte desse movimento, que foi muito importante nos anos posteriores para a torcida ligada ao futebol do clube.
Eu lembro que Rio Branco disputava o Campeonato Sul-Mineiro e ganhava o Campeonato Sul-Mineiro. E Andradas nem participava do campeonato. Os times amadores de Andrada não admitiam o Rio Branco, porque era desproporcional enfrentar o Rio Branco na época. Você acha que a Caldense, que tinha um grande time, a Caldense na época nem se compara à Caldense de hoje, né? Aquela Caldense daquela época ganharia o Campeonato Mineiro hoje. E tinha o Orlando, lateral direito, que foi profissional, Ailton Lira, Neto, jogadores que foram para o Santos, grande time da Caldense, vinha jogar com o Rio Branco aqui e perdia para o Rio Branco. Porque a Caldense, de vez em quando, fazia uns jogos, né, antes de começar o Campeonato Mineiro, né? E eles, adivinha com quem que eles queriam fazer o jogo, né? Porque era para testar o time mesmo, né? E o Rio Branco entrava com o time amador do Rio Branco, na minha opinião era semi-profissional, era 1-1, 0-0, era um jogo assim difícil mesmo para eles. E a rivalidade já começou aí. Eles no profissional e o Rio Branco no amador. Muito engraçado isso, né? Bem, nos anos 80, já com a presidência do Claudio Turati, o futebol ele é fechado em 83 e o Clube Rio Branco ele pretende vender títulos para construir a sua sede social. Nesse interim de construir a sua sede social, havia uma resistência da população também à forma que o futebol era tocado de forma amadora. Porque era um futebol que às vezes os jogadores não levavam a sério, tinha muito álcool envolvido, bagunça, queria que a população em si queria que fosse diferente. Os recursos do clube fossem investidos de forma diferente. Então, em 85, o futebol volta, mas volta de uma forma diferente. Monta-se um time bom, realmente muito bom, e começa a se realizar amistosos pela região. Né? Foi jogar contra o Esportivo de Guaxupé, foi jogar contra o Mojimirim, que ia jogar o Campeonato Paulista, estava se profissionalizando, e também foi jogar contra o Pouso Alegre. E teve sucesso contra todos esses times. O que eles perceberam? Perceberam o seguinte, estava acabando também os times amadores, muitos times estavam se profissionalizando. E o Rio Branco era bom demais nessa época para jogar com os amadores. Não tinha um time que batia o Rio Branco nos anos 1985 para 86. E quando foram jogar em Pouso Alegre, aconteceu um fato muito engraçado, muito interessante assim. A torcida, os dirigentes, os jogadores do Pouso Alegre falam com todas as vozes, vamos matar essa paulistada. Vamos matar essa paulistada. E foi um jogo extremamente difícil. O Rio Branco empatou em 1-1, voltou para Andradas e o Claudio, junto com a comissão, com os jogadores, teve a ideia. Olha, mas por que a gente tá com um time tão forte, tá dando tudo certo, por que a gente não tenta jogar o Campeonato Mineiro, módulo 2, módulo 3, na verdade? Por que a gente não tenta o 3? E assim tentaram e foram e entraram em contato com a Federação Mineira de Futebol em Belo Horizonte e começaram a fazer os trâmites burocráticos para aquilo. Só que tem um porém, o futebol do Rio Branco, à época, o estádio, ele era muito simples, não tinha arquibancada, era basicamente um campo de futebol, somente não tinha uma estrutura ali para mostrar. Sabiamente, usando todos os ardis que também fazem parte da vida, cria-se ali um cenário, usando como pano de fundo o estádio do Espírito Santo do Pinhal, utilizando os veículos, né, a Kombi do Clube Rio Branco, um telão, vestindo todo mundo com uniforme, manda-se a documentação para Belo Horizonte. Nessa época o Rio Branco estava disputando com o Unai para essa vaga da extinta terceira divisão é extinta, e sobra-se uma vaga para 2 times para disputar o módulo 2 do Mineiro. A Federação Mineira olha lá a documentação enviada, olha o estádio, olha lá todos os equipamentos, olha um telão maravilhoso, todo mundo bem trajado, olha uma Kombi já do clube e fala assim, esse time do interior é rico, ele que vai participar. Então o Rio Branco em 86 faz sua estreia no módulo 2 do Mineiro. Quando começou a história em 86, eu lembro que começou a manifestar uma história, aquele sonho. Por isso que eu falo que a pessoa tem que sonhar mesmo, né? E sonho virar realidade.
disseram que o Rio Branco ia disputar aí a segunda divisão do Campeonato Mineiro, ia ser um time profissional. No começo eu não acreditei, né? Porque como Rio Branquense era uma coisa assim fantástica, né? Na época. Eu lembro que o primeiro treino foi lá na Icasa, no campo da Icasa, eu saí do serviço mais cedo para ir lá acompanhar o Rio Branco, né? E contratou jogadores e a base era do time da Pinhalense, aqui de Pinhal e de São João da Boa Vista. E lembrar também que nesse começo do profissional ainda tinha jogadores, né, do amador que migrou para o profissional, tanto que a história do amador do Rio Branco era muito forte, que migrou para o profissional, né, o Amarildo, esse pessoal. E o Amarildo foi o primeiro gol do Rio Branco, foi o Andradense, né? Foi contra o Minas de Boa Esperança. O que me chama a atenção é o seguinte, na época eles foram muito inteligentes, que eles pegaram a base de um time, eles pegaram um time pré-formado, isso ajudou, porque eram jogadores também de altíssimo nível, né? Até nós falamos, olha, o time que o Rio Branco formou aí não tem como não subir, né? E, claro, que ainda teve esse jogo difícil, porque os times eram bons também, né? Quando nós jogamos lá em Tuitaba, nós perdemos lá. E eles já estavam fazendo festa. Que eles iam assumir que nós íamos jogar lá. E o Grau Torati me lembro direitinho, me deu uma entrevista para eles lá na rádio. Ó, a final vai ser em Andradas. E eles não acreditaram, e veio e disputamos em Andradas mesmo. Uma saudade assim bateu aqui também entre nós aqui, foi a lembrança do Itamar, né? Aquele gol de 1986, feito pelo Itamar, na equipe de Tuiutaba. Isso, que levou o Rio Branco para a primeira divisão. Itamar também é uma pessoa fantástica. Fez história, deixou raiz. Fez a sua história aqui em Andradas, né, André Tony? Ele fez aquele gol que está na minha memória até hoje, né? Sabe, eu vejo assim, aquela bola entrando no gol e a gente comemorando o acesso do Rio Branco. É um jogo que eu não esqueço. E quando o Rio Branco subiu para o profissional, o primeiro jogo com um time grande foi contra o Atlético, no Mineirão. E a gente naquela época, era assim, eu sei que, como muda a época, né? Resolvemos assistir esse jogo no bar do Tonho. Lotou o bar dele, sabe? E para assistir o jogo do Rio Branco e o Atlético. Mas foi um bombardeio do Atlético. Rapaz, bola para todo lado, mas não entrou. Foi 0-0 e nós comemoramos como se fosse um título. Você imagina para um torcedor que ia lá ver o amador do Rio Branco. De repente se torna profissional. De repente você vê teu time jogando com o Atlético no Mineirão, né? Aquilo ali pra gente era surreal. Agora, uma coisa que eu queria relembrar aqui também, no começo, 86, 87, quando o Rio Branco subiu, é a participação do ringue elétrico na história do Rio Branco, né? Porque o ringue elétrico era o quê? Era chamado de danceteria na época. Né? Ringue, porque saíam umas briguinhas de vez em quando, né? Então, jogaram ringue. Até o ringue elétrico, seu ponto de encontro. Depois o Di tentou dissociar, né, o ringue, né, não, né, Rio Branco elétrico, mas não adianta. Já pegou o ringue mesmo e acabou. Mas eu lembro que dava mais ou menos 2.000 pessoas num fim de semana Era gente, no ringue. Era muito bom. E essa grana ajudava o Rio Branco, né? Isso em 87, 88, 89, 90, 91, né? Até que houve lá a separação, né? Porque daí depois virou Rio Branco, Clube Rio Branco e o Branco de Andradas Futebol Clube. Uma receita muito forte pro clube. Muito. Agora, você quer ver estragar a balada de muita gente, chegava lá, você via jogador do Rio Branco no sabadão. Bravo, né? Chega lá, vai ter jogo, vai ter que jogar amanhã, vai ter que jogar amanhã. Da vida, O Cláudio era bravo, hein? Vai embora, Alemão. Vai receber de volta, Alemão na cara do gol! Ninguém marcou, o Alemão recebeu de volta, entrou sozinho. Eu cheguei em Andradas foi em 1989.
Eu cheguei na primeira divisão para disputar o primeiro campeonato do Rio Branco na primeira divisão. Então, a estreia do Rio Branco, vamos supor, antigamente, hoje ainda é menos, mas hoje ainda tem 1 mês e meio, 2 meses, o time do interior vamos dizer, ele começa a treinar para participar do Mineiro. E o Rio Branco começou a participar, a treinar no Campeonato Mineiro, por exemplo, em outubro. Então nós treinamos em outubro, novembro, dezembro, e foi estrear em janeiro. E ao contrário do Atlético, o Atlético jogou o Campeonato Brasileiro até dezembro, entrou de férias em dezembro, voltou em janeiro. Quando voltou em janeiro, quer dizer, nós já estávamos praticamente, não vou dizer, o jogador nosso não tinha o mesmo nível técnico do jogo do time do Atlético, mas tinha um preparo físico melhor. Nós jogamos no Mineirão, ganhamos de 2-0. O Zé Duarte, o treinador nosso, ganhamos de 2-0. Então eu participava diretamente junto com o Zé Duarte no banco de reserva. E eu levo um radinho para me escutar os outros resultados. Eu tinha um radinho pequenininho que eu levava no bolso. Aí o cara da Tutiaia falou, se você chegar agora, o time de branco não é o Atlético não, o time de branco é o Rio Branco, porque estava fácil, não fácil da disparidade técnica, mas pelo porte físico. O Branco estava muito bem treinado, o Branco estava voando, vamos dizer assim, e o Atlético estava começando a pré-temporada, né? Então ele foi uma lição para nós, um despertar muito grande, né? 2-0 logo na estreia contra o Atlético Mineiro. Isso que eu falo para você, que o Zé Duarte nos ajudou muito por causa disso, porque foi no ano de 1990. É totalmente diferente, né? Era ponto corrido, mais ou menos igual ao brasileiro, com 20 equipes. Então o que significava isso? Significava que teria 19 jogos em casa e 19 jogos fora, né? Era um campeonato corrido, então 38 rodadas. Não é igual a hoje. Hoje você faz 5 jogos, ou você cai ou você classifica, né? O campeonato termina em 11 rodadas se você chegar na final. Era um campeonato muito difícil. E o Rio Branco brigou ali, né? Brigou ali no... O primeiro e o segundo, por ser um campeonato longo, o Cruzeiro e o Atlético, pela estrutura, foi na frente, né? Aí o terceiro, o quarto e o quinto lugar ficou numa briga ali entre Rio Branco, o Pouso Alegre do interior e o América Mineiro. Então você vê que a campanha, eu não me recordo bem agora, mas parece que de 38 jogos, parece que foi 5 derrotas. Então você imagina que o aproveitamento, e aquela época lá era a época de 2 pontos ainda para Vitória, né? Não é igual hoje que é 3 pontos de Vitória, né? Então nós chegamos em 4º lugar, foi o melhor do interior, só perdeu para os 3 da capital. O Rio Branco se deu bem na adolescência, né? Jogava no Fraldinho do Rio Branco, no Dente de Leite do Rio Branco, no Infante do Rio Branco. Nunca era bom de bola não, mas eu gostava de bola. Gostava de bola. Aí surgiu o Rio Branco participando da 2ª divisão, né? Na 2ª divisão, que é a correria, vamos subir para a primeira. Novidade na época. O Rio Branco movimentava muita gente com os dias de jogos. E a história da turbina começou, que eu me lembre, com o Paulinho Mercedes, com o Santos do Bar. Se não me engano, o Milton, que trabalhava no Cauturá, também participou um pouco. Aí, como o Santos trabalhava no bar, podia sair, o Paulinho Mercedes vivia no sítio, né? Tinha tempo, passaram para mim a bola. E eu comecei a fazer rifa de violão, rifa de vinho, para comprar bandeira, né? Inclusive, uma bandeira que eu mandei fazer era muito grande. A gente passava de um lado do outro no estádio, né? Um cabo de aço, né? O Di foi no cabo de aço, colocou a bandeira lá. E a Turbi, quando o Rio Branco ia para Belo Horizonte, nós tava 2 ônibus, às vezes 1 ou 3. Mas quando o tempo foi passando, a gente vai ficando velho, vai cansando, né? Aí veio a moçada mais nova aí, né? Com a ressaca azul, com a mancha azul. E contar uma história que quando eu era criança, tinha uns 12, 13 anos, na porta do estádio do Rio Branco, o Osni me chega um dia, porque tinha a faixa da Turbina, que era a torcida uniformizada do Rio Branco, independente nação azul, né? Porque tinha que ter um sentido, esse hino no final, né? E aí um dia o Osni chega com uma faixa escrito Turbi. Uma bandeira enorme. É uma bandeira grande, escrito Turbi com a letra I no final, né? E eu tinha lá meus 12, 13 anos, olhei pro Osni e falei, ô Osni, torcida uniformizada do Rio Branco. E esse I no final, você lembra? De onde que saiu esse I? Aí o Osni falou, irresponsável.
Mandei fazer a faixa e o cara pôs o I lá. Não tinha letra I, o cara pintou o I. O início da minha vinda a Andradas, no Rio Branco, aconteceu em 1991, né? O Rio Branco, através do presidente Cláudio Turati, do DI, seus dirigentes, né, sempre honraram os seus compromissos. E isso era muito difícil na época, porque muitos clubes não tinham condições de saldar os seus compromissos, principalmente com atletas. E aqui não, aqui não pagavam um salário exorbitante, mas pagavam em dia, isso que era o mais importante. E eu até digo sempre falei isso, Lício e Tony, para você manter um time profissional na primeira divisão, numa cidade com 40 mil habitantes, tem que ter... E o Cláudio tinha, né? Tinha. Tem. O Cláudio tem, né? Porque ele tá aí até hoje. Aliás, eu acho que hoje, pelo que eu acompanho, não tem dirigente nos moldes de Cláudio Turati. Não tem. Não tem mais. Não jogadores todos satisfeitos. Vencia salário, o pessoal recebia. Não tinha atraso de salário. Não tinha atraso de salário. Todo mundo queria jogar aqui. Todo mundo queria jogar aqui. Todo mundo. Mas antigamente os jogadores que sobressaíam em Minas, eles queriam jogar no Rio Branco. Por quê? Porque o comentário no estado de Minas é que o Rio Branco pagava, não era um salário maravilhoso, mas era um salário que dia 30 é dia 30. Então todo mundo, você ia jogar lá em Valadares, o destaque do time, eu preciso conversar com você. Não, eu também quero conversar com você, porque eu quero jogar lá no Rio Branco, você entendeu? Se ia jogar em Uberlândia, eu também quero jogar no Rio Branco. Então você pode ver que cada ano a gente pegava 2, 3 jogadores do futebol mineiro que sobressaíam. E não tinha dificuldade de você tirar eles dos times. Por quê? Porque eles já tinham vontade deles de estar no Rio Branco, você entendeu? A campanha de 92 tem um parâmetro aí, é o seguinte, ó. O Rio Branco fez uma boa campanha, chegou entre os melhores do interior de novo. Aí coincidiu da federação, através do Atlético Cruzeiro, dividir o campeonato. Era muito o que eu falo para você, era 20 equipes, era muito. Então o Atlético Mineiro e o Cruzeiro fizeram uma revolução lá, quiseram transformar em módulo 1 e módulo 2. Ou seja, pegaram 12 equipes para o módulo 1 e 12 equipes para o módulo 2. E o Rio Branco não aceitou participar desse torneio. O Rio Branco já queria, pela classificação que ele foi bem, e já ia estar no módulo 1. Aí o Rio Branco entrou em atrito com a federação e ficou de fora desse campeonato. Automaticamente, em 94, ele tinha que disputar a segunda divisão, o módulo 2. Ele foi rebaixado assim, por um critério, não um critério dentro do campo, um critério da federação dividiu o módulo 1 e o módulo 2. Tanto é que a força nossa, graças a Deus, foi uma época boa nossa, que em 94 nós disputamos o módulo 2 e fomos campeão. Então nós voltamos no lugar que onde a gente, através da bola, a gente não ia sair, porque nós estava bem em 92 e ia continuar bem em 93. A prova disso é que em 94 nós fomos campeão do módulo 2 e voltou para tal da primeira divisão, módulo 1, né? Depois do campeonato terminado, o Pedro Rocha arrumou uma excursão para o Rio Branco e ir para a Espanha. Então nós fomos daqui, nós fomos para a França, né? Ficamos lá um dia em Paris, e depois de Paris nós fomos para o interior da Espanha, né? Fizemos 7 ou 8 jogos lá. Então você vê como é que as coisas, o Rio Branco, através do Pedro Rocha, um jogador internacionalmente conhecido, né? Um dos destaques da Copa do Mundo de 1970, que Brasil, a rivalidade Brasil-Uruguai, e o Pedro Rocha estava aqui com nós, e o Rio Branco foi junto para fazer uma excursão. Então você vê que desde 1994 o Rio Branco já começou a se divulgar mais, né? Tem, né? Outro fato que meu pai sempre falava, né? Até porque eu não era nascido. Foi da viagem do Rio Branco para Madrid. Eles fizeram ali vários amistosos, conheceram lugares, inclusive tem alguns troféus, né? O troféu Marbella, o troféu também do El Rayo Vallecano, foi um time que eles fizeram um amistoso lá. Foi uma experiência muito boa, tem algumas recordações, tem algumas fotos guardadas também comigo, e é o que deixa a saudade, né? Tanto do time quanto dele também.
Ah, foi uma experiência, né? Foi uma experiência nova, foi uma campanha boa. Nós fizemos 7 jogos, parece que perdemos um jogo. E lógico, não jogamos, né? Jogamos com o time da segunda divisão, só jogamos contra o Raio, na época o Raio Valecano era a primeira divisão. Aí jogamos com vários times lá, o Elvas lá, outro time lá de Tarragona, era a segunda divisão. E lá não tinha regionalizado, né? Era como se fosse um brasileirão lá, era o espanhol, então tinha primeira, segunda, terceira, tem até quarta divisão, né? E nós fizemos uma campanha lá. E foi mais porque o empresário que nos levou lá junto com o Pedro Rocha, ele mexia com vendagem de jogador, entendeu? O Cláudio mandou fazer alguns brindes, sabe? Fez caneta, aí Rio Branco em Casa, fez camisa, Rio Branco em Casa, fez lá. Aí casa deu uns 500, aqueles vasinhos, tipo miniatura de vaso sanitária, escrito Rio Branco em Casa. Então nos hotéis que nós ficava lá, nós colocava tudo, eu colocava tudo nos hotéis e deixava essas recordações de coisa lá. E tem uma família aqui de Andradas que mora na região de Tarragona lá. Tarragona é perto da praia lá, é como se fosse um Guarujá. Sabe? Então a pessoa falou, eu tive, né, uns 2 anos depois, eu fui em tal restaurante, e ela não lembrava o nome, eu não quis falar o nome, né? Falou que viu uma miniatura de vaso sanitário lá na Espanha, você acredita uma coisa dessa? Em 94 ocorre no clube uma crise institucional, Cláudio Turati não quer mais fazer parte da presidência, são convocadas por Assembleia novas eleições, Elimilson Trevisan ele entra com a promessa de investir mais no social em detrimento do futebol. O Rio Branco participa, o Clube Rio Branco, o futebol participa em 95, 96 do Campeonato Mineiro, joga contra os grandes BH, as outras grandes equipes do interior do estado, mas devido a esse alto custo, em 97 o futebol é suprimido. E a campanha política para se eleger, para a chapa que foi lá, eles queriam mais atenção para o departamento social. Então, em 97 ficou aquele lá, nós não vamos disputar mais porque o custo é muito alto, ficou de fora, certo? Em 1998, Newton Fayon, um apaixonado pelo Rio Branco, torcedor fanático, inconformado com o fim do futebol, procura os dirigentes do clube, sem sucesso, né? E depois vai procurar o Cláudio Turati com o fim de voltar com o Rio Branco profissionalmente. A paixão é desde que nasceu o Rio Branco, o time de amador, e até agora é uma paixão de corintiano, de palmeirense, de São Paulino, de cruzeirense, muito mais que eles todos juntos. O Cláudio ele reúne a cúpula dos dirigentes do Rio Branco à época, também se reúne com o executivo municipal e nessa reunião já telefona, manda fax para a Federação Mineira de Futebol falando, olha, a gente quer voltar com o futebol profissional. Arruma toda a documentação, faz tudo ali no momento daquela reunião. E firma também os compromissos que apoiaria o Fayon nessa empreitada. Porém, na madrugada do outro dia, o Fayon arrependeu-se daquilo, de toda aquela reunião tensa que ocorreu na prefeitura em 98, e diz, nossa, Cláudio, estou arrependido de tudo que fiz. Não, agora, Cláudio diz que nós tocaremos isso agora e vamos voltar com o clube, porque nós colocamos nosso nome nisso. E o clube volta em 98. Fizeram uma apanhada de pessoas que gostam, inclusive o Cláudio Turati não foi o presidente, mas ele estava junto nesse grupo de apoio, encabeçada pelo Nilton Fayon e pelo Paulinho Jordano, estava junto, para tentar fazer o Rio Branco participar, mas aí tinha que ir dividindo, então ficou o Rio Branco Social de um lado e o futebol do outro, entendeu? Por causa dessa divisão de clube, né? Ficou mais do lado social e o lado do futebol. Aí nós voltamos em 98, e curiosamente, o Rio Branco conquistou o título de novo e voltou para a primeira divisão. Eu guardo o Rio Branco no meu coração com muito saudosismo, muito carinho, sabe? Porque foi o único time que eu fui campeão. O único time que eu fui campeão mineiro, fomos campeão do módulo A2, né? Da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Foi no ano de 98, o Rio Branco estava no módulo 2, tentando chegar à elite do futebol mineiro novamente. Então, por empréstimo, eu acabei indo para o Rio Branco. Trabalhamos lá com o Zé Carlos Serrão, cara espetacular, encontrei com ele há pouco tempo em Andradas. E aí a gente formou uma equipe muito forte, né? Com jogadores da região do interior de São Paulo,
alguns jogadores do Atlético também e aqui da Caldense, no caso eu estava nesse time. E eu lembro no vestiário, um dos jogos decisivos que nós fizemos lá, o Serrão pegou um feixe de lenha e deu uma lenha na mão de cada um. Falou, ó, você consegue quebrar essa lenha? Uma lenha só, a gente conseguia quebrar, né? A gente lembra certinho até hoje, cada um quebrou a sua lenha ali, ele juntou aqueles caquinhos de lenha, pôs tudo, fez um feixe, falou, agora quebra. Aquele feixe juntado já, ninguém conseguiu quebrar, né? Falou, hoje vai ser nosso time assim, nós vamos ser um pelo outro, unido desse jeito, com esse feixe de lenha aí. E foi o que aconteceu, fomos campeão mineiro. Então eu guardo com muito carinho essas lembranças do Rio Branco. Fomos campeões aí com mérito, né? Acabamos sagrando campeão desse campeonato. Tinham vários times de tradição que estavam disputando ali, Uberlândia, Mamoré, enfim, vários clubes. E a gente fez uma campanha excelente, nos classificamos para o hexagonal final. E ali a gente conseguiu não só subir para a primeira divisão novamente, como também conseguindo o mesmo título, né? O título que a gente fala é o acesso, né? Um acesso que nós tivemos, e com certeza eu sei que foram 2, mas não me lembro se teve um terceiro assim de cabeça, mas foram importantes, né? Porque o time estava na segunda divisão, nós subimos para a divisão principal. E isso, para nós, é considerado um título, né? E você imagina a festa que foi, né, cara? Foi uma festa gigante em Andradas. Eu lembro que fizeram uma recepção para nós no Ringão Elétrico, né? Que é no centro de Andradas lá. Uma coisa impressionante, até minha esposa hoje foi lá, participou, meu pai era vivo na época ainda. Fomos assistir o jogo lá, uma coisa, nossa, um azul sem tamanho no estádio do Rio Branco. Então, uma das vezes que o Rio Branco voltou, ele voltou em Andradas, né? Jogando em Andradas, eu não lembro o resultado da partida, mas naquele jogo o Rio Branco garantiu o acesso para a primeira divisão. E nós, né, da torcida Mancha Azul, invadimos o campo, o povão invadiu junto. Volta olímpica, verdade. É isso volta aí. olímpica. Quem dá volta olímpica é o time, é o time, né? Que levanta a taça e vai. Mas fomos lá, mais de 400, 500 torcedores, sei lá quantos. Roubamos a taça dos jogadores, a torcida deu a volta olímpica, segurando a tirando a camiseta do jogador, tirando a chuteira. A torcida deu a volta olímpica, cara, com a taça, nunca vi isso, os jogadores ficaram olhando. Agora, outro fator importante também que eu observo, que eu acompanhei ao longo dos anos, que eu não vi em outras cidades, em Andradas eu vi, o torcedor uniformizado com a camisa do time. Com a camisa do time, vestia a camisa. Marca do azul, que não é? Vestia a camisa mesmo, a torcida, a Mancha Azul. A Mancha Azul, Nossa, todo mundo foi ia legal. pro campo. Uma das coisas que mais me marcou da Mancha Azul é porque nós, naquela época, cantávamos muito, a torcida cantava muito. Primeiro tempo, segundo tempo e tal. E eu lembro de um jogo, numa quarta-feira à noite, né, aquela coisa de meio de campeonato, e tal, e a gente estava em mais ou menos 70, 50, 70, porque de meio de semana muita gente matava a aula para assistir jogo. Então dava uma engrossada na arquibancada. E a gente foi, cantamos o jogo todo, aquela coisa como sempre a Mancha Azul fez. Terminou o jogo, a gente estava arrumando a faixa, isso me marcou demais. Chegou um cara em mim e falou assim, eu posso conversar com você? Ele falou, pode, né, e tal. Você quem? Eu falei, sou o Sandro. E aí ele falou o nome dele. E ele falou, meu nome é X, eu moro em São Paulo, eu sou da Gaviões da Fiel, eu tenho família aqui em Andradas, então eu estou na casa dos meus primos, vim assistir o jogo. Eu vou em jogo do Corinthians em todo o Brasil, se o Corinthians jogar na América do Sul, Argentina, eu vou também. Então eu tenho essa experiência, né, de torcedor do Corinthians. E eu vou falar uma coisa para você aqui agora. Pode falar. Ele falou assim, não vou falar de número, não estou comparando vocês, Mancha Azul, 50, 70 moleque, com a Gaviões, com as torcidas grandes, que são milhares de torcedores. Mas eu vou falar de qualidade. Ele falou assim, ninguém no Brasil canta mais que vocês. Ninguém canta mais que vocês. Vocês cantaram. A pegada era forte, né? Não, vocês começaram a cantar meia hora antes do jogo, vocês passaram os 45 primeiros minutos do jogo cantando, vocês cantaram o intervalo, vocês cantaram os 45 minutos e acabou o jogo, vocês continuaram cantando. Falou assim, não tem ninguém no Brasil que canta mais que vocês.
Parecia orquestra, né? Porque o Babalu tinha turninho que ficava embaixo, assim, no parapeito. Chocolate. Ô, maninho, vamos aí, maninho, tá parado por quê? Tá parado por quê? Não vai vir na próxima. O cara já gás e ia, o que tirava, só se acabou que ia fazer corpo mole, porque eu tinha, dava os ingressos. Agita que Rio Branco é tradição, lembra? Não, senão tá fora, ou vai pra agitar, ou então fica em casa, ou vai ouvir pro rádio, não justifica. O balancei. Se balancei, agora eu quero ver. Vamos jogar, amortecer. Vamos voltar pra fuder. Pode vir a loucura e também a máfia dos americanos. Pode descer os fusão da Caldense. Só somos a mancha azul. A gente sempre gostou muito do Rio Branco, né? Influenciado pelo meu pai, João Borracha. E ele levava a gente para os jogos, né? E a gente quase todo ano a gente comprava as camisas. Só que algumas se perderam com o tempo, né? E a gente ia guardando, né? Até essa aqui foi a primeira que a gente teve, né? Essa daqui essa aqui até era minha. E eu guardei, essa daqui foi a primeira, foi infantil. Isso aqui eu tinha 8 anos de idade, né? Aquele negócio, o Rio Branco é de Andradas, mas tipo assim, ele acolheu. Todo mundo que vinha agora acolheu. Aí eu não sou nascido em São João. A família daqui, né? Aí, ó. Uhum. Tá na pele, tá na alma, tá no sangue. É familiar, né? E tem uma ligação, assim, muito afetiva mesmo, emocional, né? Meu pai levava a gente desde criança nos jogos. Meu pai faleceu em 2018 e, infelizmente, não viu o Rio Branco voltar a jogar, né? Ele e muitos outros, né? Que eram fanáticos, que nem ele. A gente mantém um pedacinho que a gente tem um meio de eu me lembrar dele mesmo, assim, não só. Quantos momentos felizes a gente viveu entre a gente, os familiares, amigos, né? A gente ia para quantas viagens, né? Fomos muitas vezes para fora de Andradas acompanhando o time. Quantas histórias que a gente tem para contar, muito legal. Vocês lembram do Carlos Silva, né? O Carlos Silva armou aquele temporal. Essa foi boa, essa eu tava. Para cair um dilúvio em Andradas. E eu preocupado, né, com o torcedor, não chegar no campo, aquela coisa, né, por causa de renda, né? E o Carlos Silva, Edson, olha, se vier a chuva que tá para cair, olha, eu vou te falar uma coisa para você, olha, é capaz de não ter nem jogo de futebol hoje aqui. Eu falei, Carlos, você chegou há pouco tempo de São Paulo, eu moro aqui faz 50 anos, rapaz. Do lado de Pinhal, chuva não vem pra cá, de jeito nenhum. Pode ficar sossegado. Pode vir pro campo. Começou o jogo, deu uma tromba d'água. Deu uma tromba d'água. Deu aquele estalo. Daí ele, para provocar eu, falou: Edson, chove nos 4 cantos do gramado. Boa. E no meio também. Falei bravo com ele, entendeu? É a frase clássica. Isso. Chove nos 4 cantos do gramado. E no centro também, Edson. Lá vem ela, o toque do zagueirão, sobrou no gol. O Rio Branco. O Elber estava no momento, o Elber jogava um jogo, machucava 2 jogos. Jogava um jogo, machucava 2 jogos. E ele tinha uma qualidade dentro de campo, que ele fazia gol. Ele falou, Dia, eu não sei o que eu faço, eu machuco demais. A torcida está me xingando. Eu falei, não, calma. E ele foi preparando. Eu falei, ele falou, Dia, eu tô sentindo. Aí chegou esse jogo. Eu tô bem pra caramba, Dia, acho que eu vou fazer gol nesse jogo. Eu falei, então tá bom. Eu falei pro Gilmar, daqui de Andradas, eu falei, faz uma camisa aí. E eu amo Andradas. Eu falei, leva essa camisa. A hora que ele viu a camisa, ele falou, nossa, Dia, é isso que eu quero. Nós fomos pro jogo contra o Cruzeiro no estádio Independência. O Cruzeiro estava, olha, o Filipão, que era o treinador.
estava vindo de uma conquista, acho que é da taça, Copa, não sei se é taça do Brasil, Copa do Brasil, ou se era aquela Copa Sul Minas que tinha. O Cruzeiro era campeão. Nós carimbamos a faixa do Cruzeiro lá, 1-0, gol do Elbert. Quer dizer, ali parece que ele mexeu com o torcedor, que o torcedor só não viu que ele era só um jogador que estava machucado, que ele era um jogador dedicado, né? Então esse gol foi um gol importante. Tem um que eu não esqueço, o empate do Rio Branco e Tupi. O Tupi precisava empatar para classificar e o Rio Branco empatar para não cair. Para não cair. E a gente aqui, cortando um prego, e todo mundo cortando, nossa, não pode perder, nossa, vamos cair, né, vamos cair. Pô, passando mal no estádio, um calor de rachar mamona. Aí quando vê, o povo nervoso, o time entra, o Tupi, o Branco, aquela queima de fogo sensacional. Aí vai daqui, vai dali, pá, 1-0 pro Tupi. Eu falei, não, e o povo na arquibancada, descabelando, aquele negócio, ninguém sabia. Aí os caras do Tupi davam a bola no pé do Rio Branco, o Rio Branco nada. Dava a bola, nada. O tempo passando, primeiro tempo, nada. Segundo tempo foi rodando o jogo e nada. Vai falar, vai cair. Pô, descabelando a arquibancada. Quando vê com as penas duras, quando ele fala que o Branco vai lá e empata o jogo. O que acontece? A galera comemorando. Você vai lembrar essa parte. Abre o portão do estádio, entra um caminhão de chopp da Tropical Bebida. 35 minutos do segundo tempo, servindo chopp pra galera dentro do estádio. Você lembra, né? Dessa parte eu não lembro. Que o Cláudio conta que eu fiquei envolvido com o jogador, fui contratando um jogador e conversa daqui, conversa dali, o Branco é isso, o Branco é aquilo. Mas eu digo não, eu faço a parte do futebol, eu vou estar com vocês lá dentro do campo, tudo. Agora a parte de fazer os contratos, para registrar os papéis da federação, o Branco tem um departamento ali jurídico que faz isso. E nós chegamos na sala, era no clube ainda, né? Era no clube social ainda, nós chegamos na sala lá, ele falou assim, então vai fazer o papel? Eu falei, o meu secretário faz o papel, era o Cláudio que estava lá, sabe? Aí o Cláudio, né, muito sério, o que você precisa? Aí eu vou bater, fez o papel, o cara saiu achando que ele era meu secretário. Porque no assunto meu continuou eu e ele falando de futebol, né? E o Cláudio agiu fazendo a documentação, né? Então o Cláudio ficou como sendo o meu secretário que faz documento aí é o Cláudio. E ficou isso aí, você acredita? Espalhou lá no plantel. Acho que o Dito é um secretário lá, inteligente. É brincadeira, mas é verdade. Aí eu nunca vi o secretário fazer e assinar um documento. É um secretário-presidente. O Branco e a América, se o Branco ganhar, o América tinha que ganhar. Teve um monte. A galera passou a tarde inteira fazendo caixãozinho. Caixão do América. Coelhinho de pelúcia pra entrar, chegou lá, já tava a ordem na portaria. Não vai entrar com caixão. A polícia sempre foi muito rigorosa. Não vai, mas era a ordem do Cláudio. Ah, tá. Não vai entrar. O Cláudio respeitoso. Não vai entrar com caixão, que é um afronto, sim, não sei o quê. Aí deram a bobeira, o Jimirim com aquela chassi de grilo, depois o caixão debaixo da camiseta entrou. Aí pegaram e falaram assim, vai deixar no berçário o caixão. Beleza. Desce o Rio Branco, Regis Pitbull, pode ser agora Regis. Tentou, bateu, tabelou, tocou, bateu! Gol! Regis Pitbull, camisa número 10, levantando a torcida no Parque do Azulão. 2-0, acabou o jogo. Segunda divisão. O time da América indo pro vestiário, segunda divisão. Aí veio o pessoal da Record, o pessoal da Alterosa, o pessoal da PTV, e a galera, segunda divisão. Quando a gente olha do lado, vem o caixãozinho vindo assim, ó. É o netinho estrapião do caixão. Aí a galera, e o pessoal da TV filmando, segura. Essa é matéria, né? Quando vê, só vê a mãozinha assim, ó. Pá! Já bateu no caixão, o caixão caiu no chão e fica o sapato pisando no caixão em forma de protesto. Na verdade, achou que era a torcida que tava zoando com a velha. Era o Cláudio que pisando no caixão. O clássico Rio Branco e Caldense é uma das maiores lacunas deixadas pelo futebol.
todos sentem a falta da rivalidade que mexia com a emoção das duas torcidas. Enfrentei o Rio Branco várias vezes, né? E sempre foram duelos aí muito acirrados, né? Eu acho que, guardada a devida proporção, né, dos dois times aqui de interior, eu acho que se assemelha aí a um Corinthians e Palmeiras, eu acho, sabe? Pela rivalidade que tinha aqui. Tanto que na época que tinha o clássico, né, Caldense e Rio Branco, eles pagavam para nós o bicho que pagava para o Atlético. Quanto o Atlético ou o Cruzeiro. Era o mesmo bicho para ganhar do Rio Branco. E a Caldense voltou com uma derrota ontem de Andradas na estreia do Campeonato Mineiro. Com um jogador a menos, o time de Cláudio Rodrigues não resistiu ao Rio Branco e levou uma goleada. Bate e rebate na área da Caldense, a bola sobrou nos pés do zagueiro Joilson do time branco, que tocou no canto esquerdo do goleiro Márcio, sem chance de defesa. No segundo tempo, a Caldense continuou errando e permitiu que o Rio Branco se distanciasse no marcador, aplicando uma goleada na estreia do jovem time dirigido pelo técnico Claudino Rodrigues. E sabe que essa rivalidade acaba sendo bom, porque aí eles se preocupam em fazer uma equipe boa e o Rio Branco também se preocupa em fazer uma equipe boa, não para ganhar na Caldense. Eu mesmo dei várias entrevistas em Poços de Caldas e falava que eu preferia, de mentirinha, né? Eu preferia perder os 2 jogos para a Caldense e ser campeão mineiro. Mas é lógico que eu queria ganhar da Caldense também, né? Mas então essa rivalidade sempre foi, né? Sempre foi, acho que motivava os dois lados. Levantou, subiu o Kelinho de cabeça, tá lá! Gol do Rio Branco! Tava chegando, eu vim aqui para trabalhar na Caldense, né? E então fizemos um campeonato. Mas eu não sabia da rivalidade do Rio Branco com a Caldense. Nós precisamos fazer uma partida contra o Rio Branco, a Caldense estava classificada. Na época o Pedro Rocha estava lá, no Rio Branco. Empatamos o jogo. Nossa, o povo brabo. Falei, mas não é possível, eu não sabia, né? Não é possível, cara. Aí que eu fui acostumar com a rivalidade que tem em Caldense e Rio Branco. Expectativa do empate para o Rio Branco, né? Correu o Matheus, levantou na grande área, lance perigoso, é do Azulão! Gol! Os dois times brigavam ali, uma rivalidade sadia, a própria torcida, né, tinha uma rivalidade. Você vê que depois que o Rio Branco parou de disputar, a Caldense também entrou em declínio. A Caldense também... Hoje o time da Caldense está na 2ª divisão, né? Não tem muita aspiração. Eu acho que um time puxava o outro, sabe? Então, aquele negócio. O Rio Branco tem um time bom, a Caldense tem que ter um time bom e vice-versa. Chegamos a ter 2 times do sul de Minas na 1ª divisão. Você vê, Rio Branco e Caldense na 1ª divisão, era clássico. Os times finalmente entram em campo e a torcida vai à loucura. Está na hora do espetáculo começar. A bola foi pro Renatinho, o Rio Branco vai tentar chegar no gol. Sobrou pro Rio Branco, bateu! Gol! Ele bateu direto! A bola sobrou! Gol! Número 8, Renan, empatando o jogo aqui no Parque do Zulão. Um castigo para o Rio Branco, que vem jogando muito melhor que a Caldense. Teve um ano que nós fomos convidados para participar da Copa São Paulo de Juniores. Nós fizemos um time meio... O time principal era nosso. Tinha uns 8, 9 jogadores. E enxertamos com uns 3 ou 4, 5 ou 6 jogadores do União São João. Porque, ó, você vê, o União não tinha condição de disputar sozinho, e o Rio Branco também não. Só que quem foi convidado foi o Rio Branco. Então nós fizemos uma parceria ali e disputamos a Copa São Paulo de Juniores, você entendeu? No ano 2000, né, a gente estava praticamente treinando para o Campeonato Mineiro daquele ano. E de repente surgiu essa oportunidade, o Pedro Rocha conseguiu uma vaga para o Rio Branco para disputar essa Copa São Paulo. Caímos numa chave que tinha o São Paulo, que foi o campeão da edição, tinha o Juventude de Caxias e o time de Guarulhos, o AD Guarulhos, que era da cidade sede. E foi uma experiência bacana,
bem satisfatória para a gente leva até hoje. Inclusive essa camisa aqui é da competição. E falar do Rio Branco Futebol Clube, falar do futebol do Rio Branco, a gente não pode deixar de falar da Icasa. Foi a patrocinadora que esteve junto com toda essa trajetória profissional do clube, sendo uma das mais longevas parcerias entre uma empresa e um clube de futebol na história do Brasil. Foi tempo, 22 anos, não é? 22 anos de parceria firme, não é? De momentos bonitos, não é? Além de mostrar em casa, né? Para Minas Gerais, não é? Para os outros estados, para o Brasil e até fora, não é? Porque essa camisa estampada, não é? Rodou o mundo, não é? Então era motivo de orgulho para nós aqui da Icasa e principalmente os andradenses, não é? De ter, não é? Um clube com nome tão forte, representando uma empresa e representando a cidade para esse Brasil e internacionalmente. Tocou pro Ferretti. E aí o juiz vai marcar pênalti para a equipe do Rio Branco. Vai correr Ferretti. Eduardo, pênalti. Vai cobrar Ferretti. Ele bateu! Gol! Ferretti, camisa número 9, descontando para o Azulão. É um gol realmente melancólico, né? Um gol amarrado, né, Itamar? É um gol que não trouxe nada, já terminou o jogo aí, seu final. O Atlético venceu, muitas vezes com mérito do toque de bola, mas com falhas do adversário. E tá aí o final dessa partida, o Rio Branco amargando uma segunda divisão, né? Que agora tem que colocar tudo na cabeça do lugar, pensar bastante. Infelizmente esse foi o panorama da equipe. Atlético 5, Rio Branco 2. Olhar para a arquibancada do estádio traz recordações que nunca vão se apagar da memória. Torcedores fiéis ao Azulão, que domingo chegavam cedo em busca do melhor lugar. Bem no meio dela ficava um grupo diferente, apaixonados pelo Rio Branco, que vibravam, cantavam, puxavam gritos de guerra e incentivavam o time. Dessa última safra, agora de 2004 para frente, o povo ia de virote, né? Os caras saíam no sábado, varavam a noite bebendo, quando vê 7 horas da mandando, chamava, na época era SMS, ainda tava só alerta azul. Quem já estava acordado para procurar o primeiro bar para começar a beber, para um jogo 4 horas da tarde. Que jeito você acha que chegava no estádio? É tudo simpático, né? Já tava no ponto. Aí por isso que virou o negócio da ressaca azul. Os caras só tá até azul de bêbado, até azul. E não tinha nome. Aí 200 pessoas no estádio, foi aumentando. Aí quando veio, vai virar torcida isso aqui, vai virar, foi meio nome, ressaca azul, né? O povo já chega tudo azul de ressaca, aí, de amigos, né? A turminha, o Serginho Marcon, o Paulinho Pé, Quadrado, o Fabinho Serapião, o Tatá, a turminha, a mesma turma que participou antigamente, foi reunindo e decidiu, só que chegou na hora, não tinha um grito de guerra, não tinha nada, aí tudo braço cruzado da arquibancada da piscina, no gol da piscina. Primeiro lance que o Rio Branco chutou, a galera, quando veio um olhou pra cara, Rio Branco, aí começou, só que era só na goela. Aí foi indo, fizemos parceria com o pessoal do Bate-Lá, tá aí. Aí foi até 2009 dessa toada. O ano que mais marcou foi 2006, né? Apesar de ter disputado vários campeonatos, 98, 99, mas 2006 marcou por conta do título, né? Em si daquele ano, do acesso. E me marca muito porque eu fiz um dos gols do título naquele ano, né? Então esse eu carrego comigo com muita honra mesmo, aquele campeonato. O campeonato começou difícil para mim, que eu comecei machucado, né? Lesionei logo na pré-temporada. Então praticamente eu vi toda a campanha do time, as dificuldades, os altos e baixos daquela campanha. E sobrou para mim, eu joguei a única partida daquele ano, que foi quando eu voltei, e foi logo esse jogo decisivo lá em Patos. Porque a gente já tinha conquistado o acesso, né? Uma rodada antes. Só que o título não, a gente tinha que vencer o Mamoré lá, o Mamoré lutava para subir. Tinha o Uberaba também que jogava em casa, que se vencesse poderia ser campeão. E a gente tinha que ganhar o jogo lá, então me sobrou essa partida. Aí eu acabei fazendo o primeiro gol, 1-0, e o Luizinho no segundo tempo fez 2-0.
E ali a gente sacramentou aquela campanha com o título. A gente tinha subido, mas o título não. Rio Branco faz ótimas campanhas, 2007, 2008, 2009, termina em terceiro lugar o Campeonato Mineiro, é o campeão do interior e com isso ganha um acesso ao Campeonato Brasileiro da Série D e também a Copa do Brasil, duas competições importantíssimas. Anderson lança uma bola assim, digamos, sem muitas pretensões. Parecia perdida, mas artilheiro é artilheiro e tem que acreditar em todas. Bruno acredita. Resultado? Rio Branco 1, Cruzeiro nada. Mas há um porém. O clube, para participar dessas competições, necessitava de um estádio maior, com maior capacidade, maior estrutura, maior segurança, maior conforto para os seus torcedores, para poder participar dessas competições. Então aí começa o imbróglio, começa ali o problema. O Rio Branco vem encontrando dificuldades para suprir essa parte dele. Daí isso que me levou a tentar alçar voos mais altos, para tentar chegar num projeto para o Rio Branco ter autossustentabilidade. Os regulamentos, cada ano eles mudavam os regulamentos. O regulamento era 10 mil pessoas no estádio. Então o Rio Branco, você vê, uma semifinal de campeonato vai jogar em Belo Horizonte. Uma oitava de final que vai decidir a classificação do campeonato tem que jogar em Poços de Caldas. Então o Cláudio, o presidente, lá falou, não, a gente tem que dar um jeito de fazer o jogo em Andradas, né? Ninguém queria dar golpe em ninguém queria tirar vantagem à custa da municipalidade. Nós queríamos proporcionar maiores investimentos em parceria, construindo um estádio novo ou ampliando aquele estádio ali, para que o futebol do Rio Branco tivesse condições de prosseguir, porque todos nós sabemos que na atual situação, nem jogos em casa nós poderíamos mandar se classificados para fases subsequentes. Em 1998, é estabelecido um acordo em que o Clube Rio Branco poderia utilizar o estádio até 2028. Tinha 30 anos para utilizar. O clube propõe à Prefeitura Municipal, nessa época, nesses anos, a antecipação com a posse definitiva desse bem e usa como permuta para poder utilizar um terreno onde se ia se instalar uma cerâmica que estava em vias de sair do município. Então, acontece essa negociação inicial com o Executivo. O Rio Branco também usa como justificativa os investimentos e equipamentos feitos durante a década de 80, 90, som, iluminação, cabos, né, o que ele faz de melhoria no estádio, colocando isso como, olha, isso é válido para a gente poder receber isso como permuta, mas isso tinha que passar pela Câmara Municipal, esse projeto, para poder acontecer essa negociação. A todo fim de campeonato há um déficit, e esse déficit a gente tem que se virar com ele. Então, paralelamente a isso, iniciar um projeto de ampliar estádio, seria difícil, certo? Por isso que foi tentado esse negócio com o estádio para poder atrair parceiros para fazer um projeto maior. Não adianta ficar no 80, ou era 8, muito pequenininho, ou 800. Ocorre que nem chegou a ser debatido nesses meses que anteciparam o fim do Rio Branco, em 2009. Nem chegou a ser debatido de certo, porque o burburinho foi tão grande que ocorreu que as negociações não ocorreram, né? Não foi estabelecido esse acordo, por conta também da inércia do executivo, da população que não entendeu muito bem à época como que esse acordo ia ocorrer, e sem embargo também da Câmara Municipal, que também não quis discutir com amplitude esse projeto. Um ano que o Rio Branco foi melhor dentro de campo, conseguiu todas essas vagas aí, por problemas de infraestrutura, vamos dizer assim, ou de desentendimento com a municipalidade aqui para poder fazer o Rio Branco crescer ainda mais, o Rio Branco parou no momento que estava vivendo o melhor momento dentro de campo. Rio Branco de minha saudade.
Repasso o olhar pelo gramado esquecido, inclino a cabeça, pois a saudade me vence. Onde estão os craques de outrora? Busco evocar aqueles lances antigos, rápidas lembranças que me enternecem. Afinal, só o contemplo num estádio vazio, nostálgica visão, atroz solitude, cadência de sonhos desfeitos no átimo, obscuro fim de nossa diversão mais cara. Logo após o fim, em 2009, chega uma proposta à mesa do presidente do Rio Branco, da FUNORTE, Montes Claros. A volta, né, a proposta é que o Clube Rio Branco de Andradas fizesse uma fusão com esse Clube de Montes Claros, norte de Minas, e aproveitasse as cotas de TV, o patrocínio que ainda estava vigente com a Icasa, que era um patrocínio bem vultoso à época, mas que todo o futebol fosse transferido para o norte de Minas. Cláudio Turati, sabiamente e apaixonadamente pelo torcedor andradense do Rio Branco, diz não, porque seria uma forma desrespeitosa de tratar aquele torcedor que encheu os estádios aos sábados, domingos e os dias de semana para celebrar o Rio Branco durante todas essas décadas aí. E isso não ocorreu. Quando o Rio Branco encerrou suas atividades, a gente ficou bastante sentido, assim como toda a população, né? Muita gente fala uma coisa aqui, o outro fala ali, mas o triste de tudo foi que o Rio Branco acabou, infelizmente. Surgiam-se comentários que não estão estudando a possibilidade da volta do Rio Branco, aí criava-se aquela expectativa, todo mundo ficava ansioso, porque quer queira, quer não, o domingo sem futebol em Andradas não era nenhum, né? Mas o Cláudio, eu vou te falar uma coisa para você, eu nunca vi uma pessoa honestíssima, um cara fora de série. Ele tocou esse Rio Branco aí. E a paixão dele ainda é o branco. Mas eu agradeço muito ao Cláudio Messias Turati, que para mim é excelente pessoa, como ser humano, como tudo. Ele fez o impossível para mim aqui. Olha, para ter alguém com a vontade que tinha o Cláudio Turati, não é fácil. Nós estamos vendo o futebol agora recente, o futebol brasileiro, a falta de alguém que comanda, com pulso firme, não é? Cláudio, eu vou dizer para você, eu falo, quando eles falam assim, tem que trocar de presidente de 2 anos, um time grande aí, né? Tem que trocar quando você faz falcatrua. Quando você não faz falcatrua, exemplo do Cláudio Turati, ele sabe que em 2005 ele tem que tomar cuidado, porque em 2006 é ele que vai pagar as contas. Chega em 2006, ele sabe que tem que tomar cuidado, porque em 2007 ele vai pagar a conta. Ele nunca foi o presidente que fala, eu vou deixar para o próximo pagar. Ele nunca fez isso. Então, por isso que o Rio Branco teve esse nome no interior de Minas Gerais, é por causa das decisões da presidência do clube. De manter o salário em dia, de dar uma condição melhor. Ô, Cláudio, nós precisamos pagar um bichinho melhor para o jogador para ganhar o teu jogo. Vamos ver o que a gente consegue. Ô, precisamos dar uma alimentação melhor. Sempre teve um incentivo da presidência, porque vai dentro das condições do clube. Então, o Rio Branco acabou fechando as portas, ele está mantendo, agora não conversa mais sobre isso, porque conversar sobre isso é voltar no passado, né? Mas ele manteve o NP, as contas que tinha que acertar para o Branco, está tudo em dia. Se o Branco quiser voltar agora, vai depender de alguma coisa da federação aí e voltar. O nome do Branco é limpo, não deve nada. Ele colocou tudo em ordem, né? Então, você vê isso aí, porque ele viveu e continua vivendo o Rio Branco até hoje. E vocês têm esperança do Rio Branco voltar? Eu queria muito. Eu queria mesmo, nossa senhora. Mas eu acho meio difícil. Eu acho que é o seguinte, se fosse para voltar hoje, seria modelo SAF.
E a gente vê, eu vejo aí que clubes pequenos, de cidades pequenas, têm conseguido voltar ao futebol, melhorar o futebol através de SAF, né? Então isso me alimenta a esperança de que a gente ainda possa conseguir alguma coisa nesse sentido aí e voltar ao futebol. De torcer para o Rio Branco e sentir a emoção. Azulão. Eu penso o seguinte, ó, o Cláudio, enquanto ele estiver vivo, eu tenho esperança do Rio Branco voltar. Talvez ele ouvindo isso, ele fale, não, é impossível, porque ele cansou, talvez, né? Mas eu acho que, de repente, ele vivo, ele pode, só com a influência dele, fazer o Rio Branco voltar. Rio Branco de Andradas para sempre, azulão da Mantiqueira. Ainda acredito que o Rio Branco possa voltar um dia, achar uma pessoa de competência, de condições, né? Ou a própria prefeitura, quem sabe, amanhã, e poder voltar a dar alegria a todo esse povo andradense que precisava ou precisa do esporte profissional aqui. Para o Rio Branco e sentir a emoção. Azulão. Então, né, quem sabe eu não vou realizar meu sonho de assistir um jogo com meu filho, né? Que nem meu pai me levava em todos os jogos lá no Parque do Azulão, né? Francisco, você também não tem vontade de ver o jogo, né, filho? Infelizmente eu não consegui, mas eu sempre quis assistir um jogo com você. Ah, isso aí. Se Deus quiser, a gente vai realizar esse sonho, né? Sim. Azulão da Mantiqueira, meu amor, é teu a vida inteira. Azulão. Infelizmente, o nosso glorioso Azulão da Mantiqueira vai deixar saudade. E não podia deixar perder isso aí, né? Volta Rio Branco, né? É o que a gente pede, né? Sonhar não custa nada, né? Bate no peito o coração desta torcida cheia de emoção.